Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Três Amigos, segunda edição. Hoje estamos online aqui um pouco diferente da primeira vez, mas hoje a gente vai falar de muita coisa que aconteceu recentemente no futebol, final de semana movimentado, finais de campeonatos estaduais por todo o Brasil, Brasileirão a todo vapor. Bem-vindo, Felipe, bem-vindo, Caio. Boa noite, Caio. Boa noite, João. Animado aí para mais uma edição dos Três Amigos. Comentar de tudo que rolou nesse final de semana, que foi cheio de emoção. Fala João, fala Felipe, fala turma. Muita emoção e muita confusão, né, Felipe? Vamos comentar isso aí. No Pois sábado de UFC e depois no exatamente. domingo também. Com certeza. Tivemos Palmeiras, campeão paulista, Flamengo, campeão carioca, Grêmio, campeão gauchão, e muitos outros campeões que a gente vai citar depois. Mas vamos começar por Minas Gerais, né, Caio? Estávamos lá ontem, eu pelo lado do Cruzeiro, você pelo lado do Atlético. Queria que você começasse falando do jogo. Acho que se a gente começar aqui falando do que rolou no final do jogo, a gente vai esquecer o jogo, porque o jogo foi ruim, né? Eu queria que você começasse falando aí o que você achou, principalmente por ter sido a estreia do técnico Barba no Atlético. Foi o segundo jogo dele, né, João? O primeiro foi contra o América, mas assim, É verdade, desculpa. foi um típico jogo de final única, né? De dois times que ainda não convenceram, né? Até agora na temporada. Como você falou, um jogo muito feio, né? O Atlético não deu um chute no gol, o Cruzeiro também não criou muito, mas é aquilo, né? Se você pegar elenco por elenco, o do Cruzeiro é mais forte. Tava brincando com os atleticanos ontem antes do jogo, qual jogador do Atlético seria titular no Cruzeiro? Se você pegar o único que você consegue discutir que entrou em campo ontem era o Everson. Então, assim, o Atlético mostrou ser um time mais organizado com o Eduardo Domingues, mas quando você for olhar, os erros do Atlético são muito piores do que o do Cruzeiro, né? Isso acabou decidindo o jogo. Apesar da organização, você não pode confiar numa defesa com o Natanael, até fez um bom jogo, não vou botar a culpa nele, mas Vitor Hugo e Juan Tressoldi. A chance de você já começar o jogo perdendo de 1-0 é muito grande. Foi isso que aconteceu, né? Um pequeno vacilo do Atlético acaba sendo prejudicial para o jogo ali. E o Atlético fez um jogo para levar para os pênaltis, acabou levando o gol e não conseguiu reagir, né? Depois do gol do Cruzeiro não teve mais jogo. O Atlético não fez abafe em nenhum momento, botou atacantes, botou Alaminda, Cassierra, mas não conseguia cruzar a bola na área, não conseguia pressionar o Cruzeiro. Então acabou sendo um jogo bem controlado pela parte do Cruzeiro depois do gol e em nenhum momento pareceu que o Atlético ia marcar um gol, né? Chegou a dar perigo no gol do Cássio. Foi um jogo muito tranquilo para o Cássio também. Eu acho que, apesar do momento, igual você falou, o Cruzeiro tem uma expectativa muito maior para esse ano, teve um investimento maior, já vem de um trabalho que foi um bom trabalho no ano passado, apesar da também ter chegado na final da Sul-Americana, o Cruzeiro empolgou mais e começou mal o ano, né? São 2 pontos em 12 no Campeonato Brasileiro. Não fez a melhor campanha do Mineiro, mas era um futebol que não convencia, né? E aí você fala, realmente, o Atlético tem sofrido muito com essa questão defensiva. Beleza, o Natanael fez um jogo bom ontem, mas é aquele cara que se vê, não dá para confiar, né? O lance do gol foi ali do lado dele, uma tabela entre o Gerson e o Matheus Pereira, inclusive uma sintonia que o do Cruzeiro quer ver mais, os dois ali jogando naquela parte esquerda do campo, já fizeram, inclusive no próprio clássico da fase de grupos, aquele gol que o Arroio perde dentro da pequena área, uma jogada que vem dos dois ali na ponta do Gerson com o Matheus Pereira. Sobre o jogo foi ruim, concordo 100%. Assim, o Cruzeiro chegou, melhor lance do primeiro tempo foi um chute fora da área do Lucas Silva, nem foi no gol. O Kaique deu um chute no gol no início, mas assim também nem assustou. E os dois times acho que com muito medo, né? O Cruzeiro com 4 volantes, o Atlético, inclusive o próprio Cissé começou bem no jogo. Eu vi o jogo contra o América, eu achei o Cissé, ele jogou bem e deu azar ontem, né? Acabou se machucando no início da partida. Mas eu acho assim, o time do Cruzeiro tem que se preocupar em melhorar. Eu acho que pode torcer para ter sido uma virada de chave para a temporada.
porque o jogo contra o Pouso Alegre antes dessa final foi péssimo. O Cruzeiro ganhou de 1-0, mas assim, sofreu para chegar e fazer um gol contra um time de Série D. Aí Brasileirão teve o Corinthians, pô, acho que foi talvez o melhor jogo com o Tite, mas assim, o time perde muito gol. E vamos, no caso, eu vou torcer para ser uma virada de chave. Vamos ver quarta-feira, reencontro com Leonardo Jardim. Inclusive, queria passar a bola para o Felipe para falar um pouco. Se quiser falar também da final do Campeonato Mineiro, mas acho que você está com mais propriedade aí para falar sobre a estreia do Jardim, campeão, nos pênaltis. Chegou com o pé direito, né? Não, chegou assim, só não consegui ver muito jogo do Atlético contra o Cruzeiro ontem, porque foi no mesmo horário do Flamengo. Exatamente. Então, usei lá 2 telas, um no computador e outro na televisão, mas o foco no Flamengo. Mas é uma coisa que me impressiona muito, cara, é a estrela que o Caio Jorge está criando. Em momentos decisivos, assim, o que esse menino vem jogando de bola já desde o ano passado é loucura. Eu acho que, sim, vai valer o investimento, eu acho que ele vai sair, se for sair do Cruzeiro para lá, de 50 milhões, porque, cara, toda hora é gol, todo momento você consegue contar com ele, com essa estrela que ele tem, tá ligado? É como se fosse um novo predestinado, vamos colocar assim. Eu achei esse cara muito bom, muito bom. Ele virou um carrasco, né, Felipe, do Atlético. Assim como o Hulk é um carrasco do Cruzeiro, estava faltando, até porque recentemente, né, nos anos, ninguém ficava no elenco do Cruzeiro, passava e ia embora, ninguém emendava uma sequência de jogos. Agora que o Cruzeiro voltou para a Série A, está se firmando de vez novamente. Cara, contra o Atlético, ano passado, aquele jogo, principalmente o jogo na Copa do Brasil, o segundo jogo, bola vai, bate, volta, bate no cara, gol. É um carrasco realmente que está se criando aí. O cara gosta da provocação, faz parte, a torcida adora. E aí o cara pega para provocar e faz mais sucesso ainda. Uma coisa que, assim, do Cruzeiro que eu espero ver mais é o Gerson, cara. Assim, voltar a ser o Gerson que era no Flamengo, né? Aquela dominância no meio de campo. Acho que ele ainda não convenceu, né, os torcedores. Não, acho que não é nem questão de convencimento. Eu, pelo menos, eu acredito muito que ele, para mim, é muito diferente do Gabigol, por exemplo. O Gabigol, quando ele veio, eu particularmente, tinha um pé atrás já, por não estar vindo bem no Flamengo, ser um cara que não... Pô, além disso, o cara é polêmico fora de campo. O Gerson é diferente. O Gerson é, assim, é jogador de nível de seleção brasileira, talvez não agora, mas é um jogador muito bom. Porque antes dele ser do Flamengo, ele estava como titular na seleção em alguns jogos, né? Exatamente. Ele vinha sendo convocado toda vez, ele estava como titular em vários jogos. Cara, ele tem um potencial muito grande. Às vezes a cabeça pode não estar no lugar, porque quando ele veio pro Cruzeiro, tomou muita crítica, né, da torcida do Flamengo. Quando saiu também, às vezes a cabeça pode não estar no lugar ainda. O time influencia, né? Eu acho que posicionamento também, ele tá jogando mais de ponta esquerda, né? O Cruzeiro jogou com 4 volantes, o Christian na esquerda e o Gerson na direita. Sim, o Tite já testou ele de segundo volante também, ali no lugar do Lucas Silva, mas essa parece ter sido a formação que o Tite encontrou e tá testando mais, né? Nos últimos jogos, desse jeito. Tite no Flamengo, o Gerson jogou assim. Foi até quando o Gerson muito. O Gerson é o famoso Coringa, né? O apelido não é à toa. O cara, ele é diferente, mas essa questão do posicionamento aí, mas eu ainda acredito muito nele. Vamos ver quarta-feira, né? Ele vai reencontrar com o Flamengo. Às vezes ele vai ter mais vontade ainda, né? De demonstrar o futebol. E eu queria que o Caio falasse aí mais algumas impressões do lado do Atlético. Vi muita gente criticando ontem, principalmente a parte defensiva, que a gente já falou, né? Mas o ataque também um pouco inoperante, né, Caio? Mais uma vez. João, acho que a parte defensiva, eu acho que eu ainda vi um time mais organizado defensivamente do que era com o Sampaoli. O que pesa mais é a qualidade mesmo dos zagueiros. Em algum momento eles vão cometer algum erro e esse erro decide finais, né? O time do Cruzeiro com Fabrício Bruno e Vidalba pode até cometer um erro ou outro, mas são erros bem menores do que Vitor Hugo e Juan Tressoldi. E é o que eu estava comentando com muitos atleticanos, né? Assim, eu tenho 22 anos e desde que eu me entendo por gente, esse foi o campeonato mineiro mais fraco que eu já vi o Atlético fazer.
Foram duas vitórias contra o Itabirito e no Cruzeiro na fase de grupos, que é o clássico que não vale nada, né, no ano, é sempre o clássico mais sem expressão. Então, assim, o Cruzeiro também não fez um grande campeonato mineiro, mas foi um pouco menos pior que o Atlético, né? Então acabou o título sendo justo pelo Cruzeiro. Você estava falando do Cissé, né? Vem, assim, surpreendendo muito, né? Porque essa geração sub-20 do Atlético nunca foi uma que encheu muitos olhos, né? Foi até rebaixado ano passado no Brasileiro, mas o Cissé sempre foi um que destacou mais. E tomou conta ali do meio-campo, né? Vem sendo de longe o melhor jogador do Atlético, mas ontem, quando ele machuca, a gente vê aquele reflexo que mais de um ano a torcida pede, né? A contratação de um volante que seja confiável, né? Ontem o Michael não pôde jogar porque estava machucado e a torcida há mais de um ano pedindo um primeiro volante. Aí quando você perde o Cissé, você tem que colocar o Igor Gomes, porque o Tomás Pérez, que chegou, é um jogador que tem 12 jogos como profissional, estava no Porto B, na segunda divisão de Portugal. Você não pode, o Eduardo Domingues falou isso na coletiva, não confia ainda nele, né? Deixou bem claro que ele é um jogador muito verde ainda. Então teve que colocar o Igor Gomes. E o Igor Gomes, assim, acabou com o meio-campo do Atlético. Quem viu o jogo conseguiu ver uma das piores atuações que eu já vi no jogador num clássico. Não conseguiu dominar uma bola, não deu nenhuma Tá. ajuda ofensiva, nem Jogada ainda no primeiro defensivamente. tempo. Teve uma jogada ainda no primeiro tempo que ele pegou a bola na ponta, assim, na ponta esquerda. Aí ele começou a passar o pé, girar, voltar. Ele não sabia o que ele fazia. Tipo assim, foi ridículo o lance. Foi muito feio mesmo. Não, horroroso. E é assim, é um jogador que vai completar quase 4 anos já de Galo, né? E assim, sempre quando precisou em jogos grandes, sempre pipocou, nunca ajuda um jogo ou outro ali entrando no segundo tempo, um jogo de campeonato brasileiro, mas você não pode ter ele como opção, principalmente ele como segundo volante. Não vou também crucificar tanto ele que não é a dele, né? Ele e Cissé são jogadores de características muito diferentes, né? O Igor Gomes não é um jogador de desarme, mas mostra também a inoperância, né, da diretoria do Atlético de fechar as lacunas do elenco, que não é de hoje, né? É de um ano que o Atlético não tem primeiro volante. Desde que o Otávio saiu para o Fluminense em maio, a torcida pede esse volante, que até hoje não chegou. Não é o Michael, e a princípio não é o Thomas Pérez também, né? Que é um jogador que ninguém conhece, né? Então agora tem uma final contra o Internacional quarta-feira, não ganhou ainda, são 2 anos brigando contra o rebaixamento. Vai ter que fazer milagre aí o Eduardo Domingues para tirar alguma coisa desse time e conseguir esses 45 pontos, viu? É um ano bem desesperador para a massa do Galo. Aí eu acho que também não citou, mas o ataque Hulk. Pô, o Hulk tá velho, não adianta. Apesar de ser decisivo, claro, o cara ainda é diferente, mas eu acho que chegou no momento ali que ia decair, já faz um tempo, né? Que vem decaindo. Dudu, não sei, Dudu também tá velho. Bernard já tá com 33 anos, o Bernard. 33 anos e você conta nas mãos os grandes jogos que ele fez no Atlético, já vai completar 2 anos. A questão do Hulk eu acho que é uma coisa assim, é meio um tabu para a torcida do Atlético comentar sobre o Hulk, mas ele já vem dando indícios de queda, já faz. Eu falo muito daquela campanha que o Atlético foi na final na Libertadores de 2024. Você pegar a campanha inteira do Galo, o Hulk fez um gol, aquela campanha inteira que foi contra o Caracas na fase de grupos, num jogo que já estava 3-0. O Pedrinho terminou com mais gols do que o Hulk naquela Libertadores, ele jogou só a fase de grupos. Assim, ele decidiu aquele ano contra o Vasco, mas também você conta nos dedos as grandes atuações do Hulk. 2023 foi o último ano, grande ano que ele foi completo, do início até o fim no Atlético. 2024 ele já começou a dar sinais de decadência e ninguém podia comentar, né? O Hulk acabou virando um grande tabu dentro da torcida do Galo. E o São Paulo ele tentou, né, negociar ele ali com o Fluminense e acho que foi um dos grandes motivos da saída dele. Cara, eu acho loucura, assim, um time como o Atlético depender, assim, com todo respeito ao Hulk, é um jogador de 40 anos, cara. Você tem uma temporada toda e seu principal jogador, assim, lógico, o Hulk é muito técnico, é muito bom jogador. Mas é o que o João falou, ele tem 40 anos já, ele já tá velho, cara. Não tá pra você. A não ser que ele seja o Cristiano Ronaldo. Você só pode depender de um jogador de 40 anos se ele for o Cristiano Ronaldo ou o Messi. Você tem a temporada toda pela frente e o Hulk já não vem fazendo boas temporadas, cara. Eu acho que já tem que começar a olhar com outros olhos para uma outra estrela que venha e consiga tomar esse protagonismo. Acho que não tem Pois nada a é. ser. Falar, cara. Só falar que eu acho que não precisa nem ser uma estrela, mas um jogador ali que tenha mais vontade também. Às vezes você vê o Hulk, ele não ajuda a pressionar, a fazer uma jogada
pressionar a defesa mesmo, né, na saída de bola. Você vê muitas vezes ele andando em campo, esperando que vai resolver quando a bola chegar no pé dele. O Atlético cruza a bola na área, ele não tem essa presença diária, né? Então tem que tentar alguma coisa diferente, né? É, o Cruzeiro ontem teve Bruno Rodrigues entrando no segundo tempo, Wanderson ali no final, Wanderson nem jogou praticamente, um pouco antes da confusão. Bruno Rodrigues entrou bem, na minha opinião, achei que ele, né, o Cruzeiro jogando no contra-ataque, ele ajudou ali na hora de sair correndo, de se lançar. O Matheus Henrique também, ótimo. O Matheus Henrique, eu gosto muito dele, tem uma ala da torcida do Cruzeiro que não acha que ele é superestimado, eu discordo, eu acho ele um bom jogador, inclusive sou defensor dele, às vezes titular no lugar do Lucas Silva. Acho que se ano passado era um caso diferente, esse ano não sei, talvez o Matheus Henrique seja uma opção melhor nesse momento do que o Lucas Silva. E quem também entrou no time do Cruzeiro foi Anderson, Bruno Rodrigues, Matheus Henrique. E você lembra quem que entrou? Não tô lembrando agora. Ixi, acho que não vou lembrar também, não. No Atlético foi com a Sierra, o Minda, muito mal, né? O Minda. Assim, eu tenho um pé atrás para criticar eles, porque estavam vindo de um futebol completamente diferente, né? Mas pela situação do Galo, a gente precisa de jogadores que dêem uma resposta rápida, né? Então, assim, acho que eles ainda vão adaptar, vão jogar melhor, né? São jogadores com potencial, mas muito mal ontem. Pois é, foram só esses três mesmo. Eu tava achando o Tite Viciado não no gastou. também. Não, Não, no Cruzeiro o Tite não gastou as 5 substituições, foram só essas três. E você não acha que isso reflete substituições, o elenco curto do Cruzeiro, João? Por uma temporada longa? eu acho que o Bruno Rodrigues, por exemplo, ele chegou aí para ser, foi uma oportunidade, né, de mercado. Eu acho que a torcida caiu muito em cima dele, não era necessário. O Palmeiras está pagando parte do salário dele. Sim, o Cruzeiro não ia contratar ninguém, não ia fazer investimento para trazer ninguém. O Sinisterra só machuca. Tinha o Arroyo e o Wanderson. Você pegar ontem que a gente jogou com 4 volantes, tinha esses 3 pontas no banco, Arroyo, o Wanderson e o Bruno Rodrigues, e o Kenji também na base. Se você jogar com um titular ali, você vai ter os dois no banco, mas eu acho que realmente o elenco do Cruzeiro continua um pouco curto. O centroavante reserva é pior do que o do ano passado, né? O Chico da Costa é pior que o Gabigol, obviamente. O Cruzeiro não tem reserva para o Matheus Pereira. Ano passado tinha pelo menos o Eduardo ali que ajudar, às vezes foi até um dos artilheiros do Cruzeiro no ano, não tem mais. Quem entraria no caso seria talvez o Japa na posição do Matheus Pereira. E eu acho que sim, isso reflete o elenco curto do Cruzeiro, até demonstra um pouco que talvez o foco do Cruzeiro esse ano seja realmente nas Copas, até porque o brasileiro, acho muito difícil o Cruzeiro conseguir brigar por título no brasileiro, com esse início péssimo, e a expectativa para quarta-feira não é de uma vitória, eu acho, apesar de ter virado a chave, foi muito difícil você ganhar do Flamengo lá. E aí o Cruzeiro se empata, vai ter 3 pontos em 15. E aí domingo joga contra o Vasco no Mineirão, aí talvez favorito. Talvez não, né? Aí sim favorito. Mas acho que isso demonstra um pouco do foco nas Copas mesmo. Até pelo técnico seu Tite, eu acho um perfil mais, né, copeiro, um jogo igual a gente viu ontem, o time jogou mal, mas ganhou. Então, assim, acho que é isso. E agora, aproveitando que quarta-feira tem Cruzeiro e Flamengo, fala um pouquinho do jogo de ontem, Felipe. Eu confesso que eu não vi muito, mas nos pênaltis, né, o Fluminense vem sofrendo nos pênaltis recentemente, eliminado para o Vasco ano passado, no final do ano na Copa do Brasil, e ontem saiu derrotado contra o Flamengo, o Jardim levantando esse caneco na estreia. Cara, assim, foi um jogo muito feio também. Um jogo muito feio, de poucas chances, assim. No primeiro tempo o Flamengo controlou bem. Normal o que o Flamengo vem fazendo, assim. Não dá pra você falar que é um time já com cara de Leonardo Jardim. Eu acho que é um time ainda com a cara do Felipe Luiz. Não tinha como o Leonardo Jardim conseguir transformar em poucos treinos, né? Mas, assim,
Eu gostei muito mais da entrevista dele, depois a gente entra nesse mérito, e como jogo, cara, eu acho que destacar alguns pontos, o Carrascal às vezes muito desligado, um cara que assim, do nada ele tem um lance de gênio e o outro ele esquece o que ele tá fazendo ali, assim. Eu sou muito fã do Carrascal, só que eu acho que ele podia ficar um pouco mais ligado. O Pedro, eu gostei da iniciativa do Pedro ontem, pressionando mais, tentando ser aquele jogador que o Filipe Luís queria que ele fosse, e que eu acredito que seja o perfil que o Leonardo Jardim queira também. Arrascaeta muito, muito apagado, sim, irreconhecível em alguns momentos, você vê que ele tenta, mas senti ele muito apagado ontem, e para mim o Jorginho comanda o meio de campo do Flamengo, cara. Eu acho que partindo do jogo, assim, olhando pro lado do Flamengo, não tem como você não falar de Flamengo e não falar do Jorginho, porque o que esse cara coloca o time pra frente, o que ele faz, tendo a decisão de pênalti, ele sendo o primeiro a bater, pra ter essa confiança. E nos pênaltis o Rossi, cara. O Rossi é um goleiro ok, eu não acho ele esse super goleiro, apesar de na Libertadores pra mim ele ter sido o melhor jogador do Flamengo na competição, mas você ter o Rossi como pegador de pênalti, cara, ajuda muito. Isso ajuda muito. Pois é, você citou o Pedro aí, eu vi uma preocupação até da torcida do Flamengo porque o Jardim é pressão a todo vapor e contra-ataque, dá a bola para o time deles e ganha com menos posse de bola no contra-ataque mesmo, principalmente em jogos quando o time adversário vem para cima, né? Apesar de que eu acho que vai ser mais difícil você ter um time indo para cima do Flamengo do que você tinha vindo para cima do Cruzeiro no passado, né? O Sim. Jardim sofreu muito contra times fechados, empatou com Sport aqui no Mineirão, Fluminense veio fechado, 0-0, foi ali no final do ano, empatou com Juventude lá no Alfredo Jaconi, mas é muito, muito rápido a ter uma visão assim, né, do estilo de jogo, igual você falou, acho que tem muito do Filipe Luís ainda, principalmente por, na minha opinião, também ter sido uma demissão ridícula, né? Assim, uma falta, um mau caratismo da diretoria do Flamengo, que preza tanto pelo profissionalismo, eles fizeram isso, demitiu o técnico de madrugada, cara. Eu tava dormindo, eu acordei, a notificação lá, Filipe Luís é demitido. Você fica, uai, como assim? Do nada, gente. Assim, beleza que o Flamengo não tava jogando o seu melhor futebol, mas, cara, era começo de temporada, todo o planejamento mudou, sabe? Parecia que o BAP e o Boto só queriam um erro do Filipe Luís pra mandar ele embora, né? A gente já sabe, tipo assim, o torcedor do Flamengo já sabia que o Filipe Luís não era o técnico do BAP. O BAP nunca falou que o Filipe Luís era o cara que ele queria de verdade ali, sabe? Ele teve que engolir o Filipe Luís durante o ano passado, porque o Filipe Luís fez coisas brilhantes pelo Flamengo, cara. Aí na primeira oportunidade jogou fora, sabe? Eu achei ridículo a demissão, mas assim, a gente como torcedor basta aceitar, cara. E uma coisa que eu achei engraçado, o Leonardo Jardim no final da entrevista dele ontem, da coletiva, ele fala que ele não tem um 11 definido por causa do calendário do Brasil, sabe? E isso era uma coisa que era muito criticado quando o Filipe Luís falava isso, que ele vai ele vai montar o time para o jogo que ele está estudando, não tem o 11 certo. Lógico que o torcedor tem aquele 11 ideal, que não sei o quê, mas ele fala isso. Então o Filipe Luís era muito escorraçado, muitas vezes o Mbappé mostrava que queria ter um time já concreto, e aí ele traz o Leonardo Jardim, que tem essa mesma ideia do Filipe Luís, sabe? As coisas não batem muito. Sim. Eu acho que isso, ele quer falar de profissionalismo, mas não teve profissionalismo algum, né? É igual você falou, tava esperando uma brecha e ainda foi no momento errado, né? Assim, se demitisse depois do final da Recopa, pelo menos tinha, entre aspas, né, uma justificativa, assim. Mas o que ainda esperou, passou, teve o jogo com o Madureira, ganhou de 8-0, e o cara demite o cara depois de ganhar de 8-0, né? Eu acho que essa demora talvez tenha sido por uma reação que estava rolando com o Jardim, né? E assim, o BAP, cara, você vê que ele não é convicto nas coisas dele. Esses dias surgiu um rumor de que ele já ia demitir o Boto. E já estava querendo abrir negociações com o Gaspar, com outros e tudo. Aí ele estava querendo um perfil mais boleirão e um cara mais gerenciador, né? Sim, não é coerente. Como é que ele dá autonomia pro Boto e depois ele quer mandar o Boto embora rápido, sabe?
é zero profissionalismo, cara. Chega a ser uma vergonha pro torcedor. E aí você fala, pô, vai trazer o Edu Gaspar, assim, tem certeza que muita gente que, né, como muitos flamenguistas, não fazem ideia de como é que tá o Edu Gaspar. O Edu Gaspar tá no Forest, né, tipo assim, o Forest brigando para não cair essa temporada, tá com aquele grego louco. Edu Gaspar foi bem no Arsenal, mas também, assim, tipo, não tem... não tem lógica nenhuma, né? Mas eu acho que você acha que o Boto vai sair, Felipe? Acho que não, né? Cara, eu acho que por agora não, porque senão é mais um tiro no pé do BAP, cara. É assim, é mostrar muita incompetência mesmo no cargo, cara. Então eu acho que o Boto vai continuar, sabe? O Boto parece que ele tá tentando se aproximar mais do BAP de novo, parece que a relação dos dois tinha dado uma estremecida, né? Mas eu acho que ele fica, cara, porque assim, agora, começo de temporada, o Flamengo já nessa, entre aspas, crise, né? Porque o próprio Flamengo consegue se destruir, isso é uma loucura. Isso é uma coisa que o torcedor do Flamengo fala, é verdade. O mal do Flamengo é o flamenguista. Tem hora que não tem o que falar, cara. Se demite o Boto agora, pô, não faz sentido nenhum. Eu acho que não vai demitir o Boto, porque senão o BAP vai ter que colocar muita cara a tapa, é uma coisa que ele não faz. Ele não vem dar justificativa, ele não vem falar nada. Muito uma postura muito covarde, na minha opinião, sabe? Ele age como se fosse... Beleza que ele é o presidente, mas ele não é dono do Flamengo. Muitas vezes parece que ele quer ser maior que o Flamengo, sabe? Uma coisa que ele criticava do Landim, do Braz, ele tá fazendo igual, até pior em alguns momentos. Mas uma coisa que eu vejo muito no Flamengo é essa questão de ser um time muito midiático, né? Tipo assim, você tem o Boto, que é um cara assim, que não era tão conhecido, e você tem o Edu Gaspar, que vai sair livre ali no mercado. É um cara que dá outra visibilidade, né, pro Flamengo. E o Bap sendo um cara que gosta das câmeras, gosta de trazer esse marketing do Flamengo, sendo o maior time do mundo. Para ele ter um Edu Gaspar ali do lado, acho que ajuda muito, porque é um cara conhecido na Europa inteira, né? Não tô falando nem de qualidade entre Boto e Gaspar. Até acho que até do Leonardo É Jardim também grife, no né? Flamengo. É grife. Flamengo é grife, né? Querendo ou não. Sim. Isso envolve muito mesmo. O cara chegar, pô, vai traz o do Gaspar. Pô, tá vendo aí o time do Arsenal que tá brigando, deve ser campeão da Premier League. Porra, o do Gaspar participou muito da montagem desse elenco, entendeu? Então, assim, tem propaganda pra caramba pra você fazer do cara, apesar dele estar em um momento ruim no Forest, né? Mas, falando um pouco agora, pode falar, Felipe. Não, é só porque, assim, eu concordo muito com o que o Caio falou, cara. O BAP é muito essa coisa de grife, de querer se mostrar, de querer estar na mídia. Só que ele esquece que a campanha dele era profissionalismo, sabe? A questão principal era essa, trazer o profissionalismo do Flamengo. Não falando que o Edu Gaspar não é profissional, sabe? Se ele fez o que fez no Arsenal, ainda ele foi pro Forest depois, é porque ele tem qualidade, sim. Acho que a questão não é essa, que a torcida entra em pauta. Eu acho que a questão é do profissionalismo. O BAP não está sendo profissional, sabe? Para ele seria lindo ter o Edu Gaspar. Mas o profissionalismo, o cara que ele colocou é o Zé Boto. Se ele não dá uma autonomia para o Boto, se ele não dá confiança para o Boto, que ele contratou para isso, cara, é uma coisa que chega assim. Algum outro pessoa que chega pro cargo do Boto também não vai ter essa confiança, cara. Você tá minando um ativo do clube, você tá minando alguém. Sim, exatamente. Agora, falando sobre outros estaduais pelo Brasil, Palmeiras campeão. Palmeiras é muito favorito, né? Contra o Novo Horizontino. Mas eu acho, assim, uma estatística absurda ter sido a 7ª final seguida do Palmeiras, né? Um campeonato que é muito disputado. 7ª final seguida e, se eu não me engano, o 5º título, né? Então, assim, Palmeiras... Eu não... A ala da torcida ali que pega no pé do Abel, confesso que eu não consigo entender, muito pelo contrário, eu acho que o cara tem que ser respeitado. É óbvio que ele tem suas limitações ali, alguém não vai gostar de tal coisa, mas Palmeiras campeão paulista, depois de um ano complicado, realmente 2024 foi um ano ruim para o Palmeiras, vice da Libertadores, vice do Paulista para o Corinthians, e
Queria saber de você, Caio, sobre esse título do Palmeiras, o que você achou sobre essa hegemonia aí em São Paulo? Essa hegemonia do Palmeiras não é novidade para ninguém, né? O Palmeiras ser campeão paulista, né? Que todo mundo fala o estadual mais disputado de todos, né? Começou lá com o Luxemburgo ainda, né? Em 2020, aquela final com o Corinthians. Depois o Abel chegou e chegou em todos os anos em finais. Destacar desse paulista é o Novo Horizontino mesmo, né? Mais um ano, um projeto muito sólido, né? Sempre batendo na trave de subir para B, para A. E vamos ver, né? Se esse ano consegue subir, mas é mais um bom trabalho no interior de São Paulo, né? Técnico Anderson Sim, Moreira, né? assim como. Que passou Sim, bastante aqui por Minas como Gerais. passou. Como foi o Água Santa? Foi em 2020 para Água Santa ou 23? Foi Foi 23, né? Se eu não me engano. sim. Eu acho que É, o sempre 23, o Carpini depois assume o São Paulo, foi 24, não é? é verdade. Acho que é isso. Não tenho certeza, mas passando agora por outros campeonatos estaduais, o Bahia foi campeão baiano, venceu o Vitória na Fonte Nova, o Fortaleza campeão cearense nos pênaltis, o Grêmio tinha ganhado de 3-0 já na Arena, e ainda abriu o placar ontem, 1-0, o jogo ficou 1-1, mas assim, acho que estava tudo muito bem administrado do lado do Tricolor. Acho que o Náutico Inter é um time Esporte, o que tem que Esporte, ligar o falar. sinal vermelho, né? Porque o time É, conseguiu piorar pro ano passado, né? Já era um time fraco. Cara, sim, o legal é que deve ser a primeira vez em 3 anos que a gente não começa o ano com a notícia Super Inter, o Inter favorito, porque Mas, todo ano começa essa conversa, né? O Inter vem para as cabeças, o Inter vem para brigar. E chega no final, sempre uma pataquada. verdade. pois é. E, assim, o Inter contratou o Pesolano, confesso que sou muito grato pelo Pesolano, né? Cruzeiro campeão da Série B com ele, tirou a gente ali depois de 3 anos, mas, assim, para mim é um treinador que não tem muito a dar certo numa Série A, não. É um cara muito rigoroso, muito bruto. Ali no Cruzeiro ele tá com jogadores, querendo ou não, menos conhecidos, então acho que foi muito também nessa questão do ímpeto. Vamos ver, né? Tá começando agora, mas o Inter já tá na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro também. Vamos ver, né? Outro time que foi campeão foi o Operário, que foi campeão paranaense, né? Bicampeão paranaense. No final foi a zebra, né? Londrina e Operário. Londrina tirou o Atlético Paranaense, o Operário tirou o Coritiba. E agora a expectativa é para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, já na quarta-feira, e no final de semana também. E esse jogo contra o Inter, Caio, estará lá? Não sei ainda, né? Esse jogo 19 horas é complicado, né, João? O trânsito é muito ruim, né? Não consegue sair cedo. Então, minha presença não está confirmada, mas é final de Copa do Mundo, cara. Assim, dois times que não ganharam, o Atlético já perdeu ponto em casa pro Remo. Campanha em casa do Galo esse ano, tanto no Mineiro como nesse começo brasileiro, é muito ruim, né? Dois empates em casa. Então tem que ganhar de qualquer jeito, pode ser com gol de mão, gol impedido. Do jeito que quiser, tem que arranjar um jeito de ganhar esses 3 pontos, viu? Porque é confronto direto e não pode perder mais ponto. Bobo, né? Aquele jogo contra o Remo ainda foi um pontinho assim, chorado, né, velho? No último lance de jogo. Chorado, né? E sobre Cruzeiro e Flamengo, reencontro da jogadores do Cruzeiro com o Leonardo Jardim, elenco cruzeirense, vamos ver como é que vai ser essa relação aí. Confesso que eu não estou muito confiante, não, apesar da vitória de ontem, mas vamos acreditar, né? Vai que virou mesmo a chave, a gente vê o Cruzeiro fazer uma atuação daquelas, muito bacana. Né? O que você acha, Felipe? Cara, eu acho que assim, é um jogo que vai ter muita gente querendo se provar, sabe? Eu acho que é o Leonardo Jardim querendo se provar para a torcida do Flamengo que ele é um bom técnico, sim, que ele é competente para estar. E é uma coisa que eu acho que toda a torcida do Flamengo entende, só que a saída do Felipe Luiz, como a forma que foi, trouxe essa certo medo com o Jardim, sabe? Aí vai ter o reencontro do Gerson com a torcida do Flamengo.
vai ser hostilizado, eu tenho quase certeza, porque a saída dele machucou muito o coração flamenguista, sabe? Todo mundo gostava dele, ele era a cara do Flamengo, sabe? Você fala em Flamengo, você pensava no Gerson, ele era o capitão. Então, assim, vai ser um reencontro. E também o do Tite, né? Do Tite com a torcida do Flamengo, que o Tite saiu daqui escorraçado, fazendo um trabalho pífio. Aí vai ter o Paquetá querendo se provar. Então, eu acho que vai ser isso. Tem o Caio Jorge também, né? O Flamengo tentou de tudo para tirar ele do Cruzeiro, não conseguiu. E os carrascos de sempre que estão ali, o Arrascaeta, né? Arrascaeta, Saiu Fabrício Bruno de novo. Sim, sim. Cara, eu acho que vai ser um jogo assim. Vai ser um bom jogo. Vai ser um bom jogo. Eu torço muito, muito para que o cara do jogo seja o Paquetá, cara. Quero muito que esse cara dê certo assim, nessa volta. Todo jogo que ele entra assim, ou ele começa a titular, ele pega na bola, eu já fico feliz, eu já, sabe, quando você, pô, a volta dele, a forma como foi, ele emocionado, esse cara precisa dar certo no Flamengo. E eu acho que um jogo contra o Cruzeiro, e assim, se ele começar contra o Gerson, né, que era o cara que seria da posição dele, assim, ele como se estivesse substituindo o Gerson em alguns momentos, cara, eu acho que é um jogo para ele se provar, é um jogo para mostrar por que ele veio, sabe? É isso, vamos aguardar então. Promete ser um confronto bem equilibrado. Jogo aí de quarta-feira, 9h30. E a gente volta em breve, né? Queria agradecer aí todos que escutaram, todos que chegaram aqui até o final. Espero que tenham curtido aí. A gente foca mais no Campeonato Mineiro, no Flamengo. Tende a ser mais assim sempre. E é isso. Muito obrigado. Valeu, Felipe. Valeu, Caio. Valeu, João. Só fazer um destaque aí do futebol internacional, né? A classificação do Portsvale contra o Sunderland, né? O time da terceira divisão nas quartas de final da Copa da Inglaterra. O lanterna da terceira divisão, né? Achei muito legal isso. Só fazer esse destaque do futebol internacional. Muito bom, cara. Obrigado. Isso que é o bonito da FA Cup, né, cara? É, competição mais antiga da história do futebol, né? Tá louco. Mas é isso, brigadão, Caio, brigadão, João, brigadão todo mundo que assistiu, espero que tenham gostado. Já já a gente volta com outros temas, com outros debates. É isso. Valeu, pessoal. Tamo junto. Vale.